Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que estejam com saúde e com disposição para mais uma semana de aulas remotas, tá? Vamos iniciar a nossa 7ª aula, tá? Falando um pouco ainda sobre os números decimais e sobre as dízimas periódicas, certo? Vamos lá iniciar nossa aula. Bom, pessoal, vamos iniciar definindo para vocês o que é uma dízima periódica, tá? Então, dízima periódica, aos numerais decimais em que há repetição, periódica e infinita de um ou mais algarismos, dá-se o nome de numerais decimais periódicos ou dízimas periódicas, tá? Então, essa dízima periódica, ela tem uma repetição que é o que a gente identifica o período da dízima. Então, nós vamos ter aqui dois tipos de dízima periódica, tá? Nós vamos ter a dízima simples e vamos ter a dízima composta, tá? A dízima simples, pessoal, o que é que a gente observa aqui? A dízima simples, o período, ele começa logo após a vírgula. Então, o número 3 é o número que está se repetindo aqui, ó. Então, como o 3 está se repetindo, o período dessa dízima periódica aqui simples é o número 3. Nesse outro exemplo, pessoal, a gente observa que tem um 8 aqui, ó, tem um número antes de começar a se repetir a vírgula. Então, existe uma parte não periódica entre a vírgula e o período. Então, esse 8, ele é a parte não periódica, tá? Então, a partir do 3 é que é o período, que é o número que vai estar se repetindo. Então, quando isso acontece, a gente classifica a dízima como sendo uma dízima composta, tá? Então, simples, a dízima simples, quando o período começa logo após a vírgula. Quando após a vírgula aparece algum número para poder iniciar o período, aí nós temos uma dízima composta, tá? Vamos para o próximo slide. Atenção, então vamos ter atenção. Vamos ter atenção aqui, tá? Atenção, as dízimas periódicas podem ser simples ou compostas. Então, a gente já viu que a dízima, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Dízima periódica simples. Período apresenta-se logo após a vírgula. Período é 3, vem logo após a vírgula. Então, 2,333. O número que está se repetindo é o 3, então ele vai ser o período. 0,12. O período é 12 e ele vem logo após a vírgula, tá? Dízima periódica composta. Entre a vírgula e o período vai existir uma parte não periódica. A parte não periódica aqui é o número 3. A parte não periódica aqui é o número 15. Então, antes de começar o período, antes de começar a repetir o número, vai ter um número aqui diferente. Então, esse número diferente a gente chama de parte não periódica e, por isso, essa dízima ela é considerada composta, tá? Então, dízima simples, o período começa logo após a vírgula. Dízima composta, vai existir uma parte não periódica para poder o período se repetir, tá certo? Então, vamos para o próximo slide. O próximo slide, pessoal, a gente vai estar relembrando novamente os conjuntos que a gente já estudou, que é os naturais, os inteiros e os racionais, tá?
Então, vamos lá. Analise os números da tabela e preencha com os símbolos pertence ou não pertence, apontando se pertence ou não aos conjuntos naturais, ao dos naturais inteiros, ao dos conjuntos naturais inteiros e racionais. Então, ó, o primeiro valor aqui que a gente vai observar é quem? O menos 3. O menos 3, ele é um número natural? Não. Números naturais são só positivos. Então, você pode usar o símbolo de pertence ou não pertence, tá? Pertence ou não pertence. Ou, para facilitar aqui a nossa compreensão, você pode marcar um xizinho aonde faz parte do conjunto, tá? Então, vamos ver aqui, menos 3. Vamos começar aqui, menos 3. Menos 3, ele pertence aos naturais? Não, então não vou marcar um xizinho aqui, tá? Não pertence. Pertence aos inteiros? Sim. Pertence aos racionais? Sim. 21. 21 é natural, 21 é inteiro e 21 é racional. Pertence aos três conjuntos, tá? 0,75, pessoal. 0,75 é um número decimal. Então, pertence aos naturais? Não. Vou botar assim um tracinho para vocês saberem que não pertence, tá? Pertence aos inteiros? Também não. Os inteiros não trabalham com decimais. Pertence aos racionais? Sim. Então, 0,75, ele só pertence ao número dos racionais, tá? 4/5, uma fração. Fração pertence aos naturais? Não. Pertence aos inteiros? Não. Só vai pertencer aos racionais. Menos 52, pertence aos naturais? Não. Pertence aos inteiros? Sim. Pertence aos racionais? Sim. 200, positivo, pertence tanto aos naturais, como aos inteiros, como aos racionais. 0,22, uma dízima periódica simples, né? O período começa logo após a vírgula. Então, é natural? Não. É inteiro? Também não. Então, vai ser um número racional, tá? Então, pessoal, resumindo, pertence aos naturais só números que forem o quê? Positivos, tá? Então, nessa primeira fileira, ó, a gente só marcou 21 e o 200. Pertencente aos inteiros, ó, menos 3 pertence aos inteiros, 21 pertence aos inteiros, não pertence, não pertence, pertence aos inteiros, pertence e aqui também não pertence, tá? Racionais, menos 3 pertence, 21 pertence, decimal pertence, fracionário pertence, negativo pertence, 200 pertence, que é inteiro, e números com vírgula, dízimas periódicas também. Todos eles são racionais, tá? Inteiro só foi quem? Menos 3, menos 52 e 200. E naturais só são números positivos, só foi o 21 e o 200, tá? Vamos para o próximo slide. Próximo slide, pessoal, nós temos uma atividade, já é a nossa atividade proposta e é semelhante ao que eu fiz no slide anterior, tá? Só que a gente vai marcar um xizinho. Então, eu vou fazer só o número menos 3 para vocês responderem os demais. Ó, menos 3, ele é natural? Sim. Então, um xizinho. Ele é inteiro? Sim. Ele é racional? Não. Então, não marco x nenhum, tá? Ou eu boto um tracinho ou eu deixo em branco. Mais um terço, ó. Fração é natural? Não. Fração é inteiro? Não. Fração é só racional, tá? Menos 8 e 0,3 vocês façam, tá bom? Vamos para o próximo slide. O próximo slide, pessoal, são as dízimas periódicas. Dadas as dízimas periódicas abaixo, indica o período de cada uma delas conforme o modelo. Então, 2,55, o período aqui ele já começa logo após a vírgula. Então, o período é 5.
Se o período é 5, eu digo que essa dízima, ela é simples, tá? Vou representar por DS. Estou aqui colocando uma sigla para não escrever, tá? Então, aqui eu tenho uma dízima periódica simples. 1,2777. Então, tem um 2 aqui antes de começar o período, que é o 7. Então, agora eu tenho uma dízima C, uma dízima composta, tá? 4,626262, então, ó, o período é 62. E ele sempre está se repetindo após a vírgula. Então, eu tenho agora uma dízima periódica, uma dízima simples, tá? Vou responder a letra A e as demais vocês vão fazer. 8,999. Então, o período aqui vai ser 9, que é o número que se repete. E vocês vão escrever que é uma dízima simples, tá? Que o período começa logo após a vírgula. Vamos para o próximo slide. O próximo slide, pessoal, está relembrando o que a gente viu na outra aula, que é a questão de representar os números, os números na forma de fração, tá? Então, ó, 3,8. Uma casa decimal após a vírgula equivale a 10. 0,45. Duas casas decimais após a vírgula, então equivale a 100. E 0,006. Três casas decimais equivale a 1000. Então, quando a gente tem uma casa após a vírgula, o denominador fica 10. Quando a gente tem duas casas após a vírgula, o denominador fica 100. E quando a gente tem três casas após a vírgula, o denominador fica 1000. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou fazer a letra C. Vai ficar 2 sobre 3 casas decimais, ó. 1 com 3 zeros, 2 milésimos. Então, 2 sobre 1000, ou 2 milésimos, tá? As demais vocês vão tentar responder, pessoal. Bom, pessoal, estamos terminando, chegando ao final de mais uma aula remota. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, tá? Estarei à disposição de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Boa semana de estudos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal.